Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe você e todos os de sua casa. É uma alegria nós estarmos aqui juntos mais uma vez em nossa jornada de conhecimento, do aumento da nossa compreensão sobre as Sagradas Escrituras. Nós hoje vamos estar indo para a terceira parte da nossa aula sobre o livro de Apocalipse. Mais uma vez eu quero dizer que é uma alegria, é uma honra poder ir até a sua casa, poder estar com você nesse momento do domingo pela manhã. A minha recomendação é que nesse instante você possa desligar aquilo que está à sua volta, que venha tirar sua atenção. Se você não está assistindo pela TV, desligar a TV. Se você está assistindo pela TV e não está usando o celular, desativa o celular, pegue a sua Bíblia, muito importante, Bíblia física. Pegue o seu caderninho para que nesse momento a gente juntos aqui possa estar aprendendo um pouco mais das Escrituras, nos aprofundando no conhecimento de Deus, fortalecendo em nossa mente essas verdades eternas e naturalmente, à medida que nós conhecemos sobre o Senhor, somos edificados, somos aperfeiçoados. Para iniciarmos então, eu quero convidar você. Primeira coisa, dá o like aí no nosso vídeo aqui embaixo, isso ajuda demais a gente. Além disso, envia essa live para alguém que tem curiosidade sobre esse assunto, alguém da igreja que você não está vendo aqui online agora, para que ele possa também estar aprendendo e participando. Sempre esteja junto conosco, a gente vai estar a partir desse momento. Eu tenho dito isso reiteradas vezes. Nós estamos vivendo um momento onde parece que muralhas se levantaram e nos separaram, mas Deus abriu um portão, e esse portão é o desenvolvimento dessa área da nossa igreja, que até então não era tão utilizada. Então assim, nós vamos estar oferecendo outros conteúdos para que você possa ser abençoado e edificado, e por isso se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para toda vez que chegar uma informação nova, você que está aí ficar sabendo, você poder acompanhar, você poder aprender e crescer no Senhor. Para a gente iniciar, vamos orar e nos colocar diante de Deus em oração. Vamos juntos? Você pode fechar seus olhos, amém? Deus, nós louvamos o Teu nome e rendemos graças a Ti pela oportunidade que temos de juntos estarmos. Deus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de aprender a Tua palavra, de poder imergir no conhecimento bíblico. Eu peço que o Senhor possa edificar as nossas vidas. Eu peço para que o Senhor possa mudar quem somos, transformar quem somos, mediante o conhecimento das Sagradas Escrituras, sendo instrumentalizado pelo Teu Santo Espírito. Em o nome de Jesus, ajuda-nos a compreender, ilumina o nosso pensamento. Essa é a nossa oração a Ti. Assim nós oramos e juntos dizemos amém, amém e amém. Como disse no início da nossa transmissão aqui, você que está aí acompanhando a gente desde o início, está aprendendo junto conosco sobre o livro de Apocalipse. A priori, é um livro que geralmente as pessoas elas têm insegurança, algumas relatam um certo medo, uma preocupação em poder estar lendo esse livro por causa das imagens, do que ele contém, mas na verdade quando nós começamos a ler o livro, vamos perceber algumas coisas bem preciosas, e essas coisas preciosas nós já comentamos algumas delas aqui, e naturalmente ao decorrer das nossas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre a preciosidade e essas preciosidades menores que estão dentro do livro. Uma delas é algo que já é batido nas nossas aulas, é que Deus é aquele que está por trás nessa narrativa da história. Deus ele está conduzindo todas as coisas. O grande lugar, o ponto de onde todas as decisões e situações surgem, não é do acaso, mas é do centro, do coração de toda a criação, que é o trono de Deus. E quando eu falo criação, eu falo sobre centro, eu quero dizer apenas a tomada de decisão. É lá do trono de Deus que todas as coisas são governadas, e João, que está escrevendo a visão que ele tem de Jesus, que está falando todas essas coisas para ele, coloca isso para a gente com muita clareza. Nós vimos também que esse é um livro que é escrito de maneira simbólica. Então, nós temos um símbolo, e esse símbolo ele transmite para a gente algumas informações que
é uma representatividade. Nós temos números, nós temos imagens e várias outras coisas associadas que vão trazer para a gente uma linguagem que nós aqui chamamos de ideal ou ideológica, que dentro dessa linguagem ideal e ideológica vão transmitir as ideias, o conteúdo que João queria ensinar para a igreja. É importante a gente também compreender, e aqui eu estou fazendo apenas uma recapitulação, que esse livro, por ser escrito com o propósito e com a temática de consolar a igreja e de revelar esse Deus que está conduzindo toda a história, ele foi feito dentro de um contexto em que havia perseguição, e por essa razão é importante, como eu estava dizendo, a gente compreender que faz todo sentido o livro ser codificado, faz todo sentido o livro ter essa linguagem que um leitor desatento não iria compreender o que ele quer dizer. Mas alguém que conhecia as Sagradas Escrituras, principalmente alguns livros que já foram mencionados aqui, Daniel, Ezequiel, alguns outros textos do Antigo Testamento, somados também a textos que circulavam no Novo Testamento, eles compreenderiam essa informação de um jeito, mais acertado. Nós avançamos nisso e aí na nossa última aula nós chegamos ao nosso próximo tópico, que é como é que a gente vai entender como esse livro foi organizado. E o livro foi organizado da maneira que vou passar para vocês. Nós temos o livro dividido em 7 seções, e essas 7 seções divididas em 2 partes. A primeira parte, tá? E você vai acompanhar aqui, ó, no slide abaixo, tá? Tá bem aqui do meu lado direito, no seu lado esquerdo da tela, né? Está aqui do meu lado direito e do seu lado esquerdo da tela. Mas vê só, essas 2 partes são, a primeira delas vai do capítulo 1 até o capítulo 11 e descreve a perseguição do mundo por meio dos ímpios. E a segunda parte vai do capítulo 12 até o capítulo 22 e ela fala da perseguição do dragão e de seus agentes. Então o que é que nós temos no livro de Apocalipse? Essa primeira parte falando de maneira, ou dentro dessa realidade natural, e quando nós chegamos na segunda parte, nós somos afastados um pouco e observamos isso de uma maneira mais ampla, envolvendo o sobrenatural. A partir daí nós começamos a entender um pouquinho das seções do livro. E o que são essas seções? Isso aqui é muito importante. Eu falei para vocês, e aqui eu quero mencionar novamente, e é muito importante que você compreenda a informação que eu vou dar para você agora. Veja só, o livro de Apocalipse não pode ser visto como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica, mas nós temos no livro 7 seções, ele é dividido em 7 partes paralelas e progressivas, ou seja, cada parte ela conta a história a partir de um momento e expande a história, e depois vai para outra parte, e aí você expande a história, até você chegar no final do livro, e lá você tem uma compreensão completa acerca do fim que chegou por meio de Jesus, que voltou. Cada sessão descreve todo o período que compreende da primeira até a segunda vinda. Eu estou falando aqui de um slide anterior, eu vou colocar para Lucas. Vou pedir para o Lucas colocar, é o slide que tem Entendendo a Mensagem do Livro, é um anterior ao que eu pedi para você começar, tá? Peço perdão que eu não tinha combinado isso com ele, não foi culpa do Lucas, tá? Foi culpa do pastor aqui, mas vamos lá. Cada sessão dessa, que são 7, elas descrevem o período que é conhecido como o período da igreja. E que período é esse, pastor? Quando é que ele tem início e quando é que ele termina? Ele tem início com a vinda de Jesus, tá? Mas a gente não coloca o nascimento, mas com a vinda de Jesus, sua vinda, vida, o ministério, morte, ressurreição, instalação da igreja, até a volta dele, quando ele voltar. Esse é o período chamado de período da igreja, e cada sessão descreve esse período sobre um ângulo diferente, compondo uma imagem maior. É como se a gente tivesse aqui essa câmera, tivesse uma câmera aqui, tivesse uma câmera aqui, tivesse uma câmera aqui, tivesse uma câmera aqui, e aí se essas câmeras começassem a ser ligadas todas ao mesmo tempo, a sua imagem quanto à cena que está acontecendo aqui seria expandida. É exatamente essa a ideia que eu quero colocar para você. Cada sessão descreve uma cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara até chegar ao seu final apoteótico, que é o momento lá dos 2 últimos capítulos do livro de
Apocalipse, que nós vamos comentar, tá? Avançando então, nós vamos relembrar rapidamente quais são essas 7 sessões. Nós chegamos até a terceira na nossa última aula. Hoje a gente vai acabar e chegar a falar sobre o nosso novo tópico, que é o que a gente vai começar a abordar para chegar aos símbolos, que é uma parte que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Hoje nós vamos fechar as 7 sessões, vamos começar a falar sobre as 7 igrejas e depois nós vamos falar sobre os símbolos. Mas por partes. A primeira delas é a sessão inaugural, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Você vai acompanhar aqui comigo no slide. Eu vou ser bem breve, porque eu já comentei sobre ela. E ela fala sobre os 7 candeeiros. Essa sessão é aquela que mostra Jesus Cristo como aquele que tem o controle da igreja. Jesus é apresentado como aquele que morre e ressuscita, e também como aquele que vai voltar. É importante também ser dito que a morte e a ressurreição de Cristo é o começo dessa que é conhecida, como eu disse para você agora há pouco, como a era da igreja ou a era cristã, e ela se estende até o juízo final. A segunda sessão é aquela conhecida por a sessão que vai do capítulo 7, capítulo 4, até o capítulo 7, eu peço perdão, você vai acompanhar aqui no slide, e ela é a sessão que fala sobre os 7 selos. E qual é a mensagem dessa sessão? Ela é aquela que demonstra que Deus ele tem o controle da história em suas mãos. E é muito curioso ver a impressão produzida nos incrédulos e também nos que se manteram fiéis mediante ao juízo de Deus que começa a ser derramado, o juízo final, esse tempo final ser inaugurado. É muito interessante perceber aqui, por exemplo, o trono de Deus. Também é muito interessante perceber que a autoridade para dar início a esse fim, ela é atribuída a Cristo. E por fim, a diferença que é estabelecida entre aqueles que foram redimidos e aqueles que estão perdidos, tá? Chegamos então à terceira sessão, e essa é aquela que vai do capítulo 8 até o capítulo 11, e você tem então o tema que é abordado nesses capítulos, que são as 7 trombetas. E nessa visão nós temos a igreja sendo vingada, protegida e vitoriosa. É muito importante compreendermos, tá, que Jesus é aquele que traz o juízo final. Mais uma vez, essa sessão está tratando das mesmas coisas: o Senhor e a sua igreja e o que lhe sucede no mundo, o juízo final, os redimidos e os perdidos. Aqui nós temos um aviso. Por quê? Porque todas as vezes que nós temos um juízo de Deus, antes do juízo nós temos um aviso, porque Deus ele sempre avisa antes de punir finalmente. E é muito interessante perceber isso, porque as trombetas, que são sinais que compõem esse tempo da era cristã, são avisos. Eu aqui quero fazer menção, por exemplo, ao livro que foi escrito agora nesse tempo de pandemia, do John Piper, que fala sobre o Covid-19. E falando sobre o Covid-19, o Piper diz que isso é um aviso porque ele compreende que a era da igreja, a era cristã, que é esse período que nós temos, vai ser repleta de eventos como esse, como outros que já aconteceram, do tipo, que param o mundo, que fazem com que a gente reflita, calamidades, problemas na criação, enfim. E esses eventos são para nos lembrar, são para nos avisar de um juízo vindouro. É muito interessante, eu quero fazer uma pequena aplicação aqui, que as pessoas muitas vezes ficam desesperadas pelo que está acontecendo. Queridos, isso não é nem de perto aquilo que vai representar o juízo de Deus quando ele vier. A Bíblia, quanto a esse assunto, é curiosa, porque ela diz que quando Jesus voltar, e você vai encontrar isso na sessão passada, nessa e nas posteriores, cada vez ganhando um tom mais amplo, nós temos a visão de que os incrédulos, os perdidos, eles vão ter medo da volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele não mais vai voltar como um cordeiro, ele vai voltar como um leão que ruge, como um juiz. Jesus vai trazer juízo sobre toda a criação. Chegamos então à quarta sessão, e aqui nós temos por título
a tríade do mal. Você vai encontrar aqui no slide a descrição, ela está do capítulo 12 até o capítulo 14. Novamente, aqui nessa sessão, nós voltamos ao início, ao nascimento de Cristo. Você vai encontrar isso lá no capítulo 12, verso 5. Depois vem a perseguição do dragão a Cristo e a igreja, capítulo 12, verso 13. Ele levanta a besta e o falso profeta, e finalmente vem a cena do juízo final no capítulo 14, verso 8. E no capítulo 14, do 14 ao 20, nós temos uma cena clara do juízo final. E é muito curioso aqui nessa quarta sessão, nós percebemos que Satanás, ele está perseguindo não compreenda errado aquilo que eu vou dizer, mas a vinda de Jesus desde sempre. A ideia de Satanás, ou o projeto de Satanás, é fazer com que o eterno plano de Deus fosse frustrado. É por isso que, por exemplo, no Velho Testamento nós temos o tempo inteiro o reino de Israel sendo afligido, porque o grande interesse de Satanás era fazer com que o reino não prosperasse, porque dele viria o Messias, e nós encontramos essa menção aqui na quarta sessão. Além disso, é importante também estabelecer que a vinda de Jesus ao mundo é uma grande vitória contra o adversário das nossas almas, que é Satanás, porque agora, a partir de Cristo, a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Chegamos então à quarta sessão do livro, e essa vai do capítulo 12 até a quinta sessão do livro. Eu esqueci de passar o slide aqui no automático lendo e repetir para vocês. Mas na quinta sessão nós temos os capítulos 15 e 16, e aqui nós temos as representações, ou a representação, melhor colocando, do juízo de Deus sendo derramado, que são as 7 taças, tá? E lá na Bíblia, quando nós vemos o símbolo das taças ou do cálice sendo derramado, o que na prática estamos vendo é a ira de Deus sendo derramada. É como você, por exemplo, quando vê Jesus lá no Getsemane orando, ele pede que esse cálice seja afastado, porque cálice derramado é sinal da ira de Deus sendo derramada. E aqui na quinta sessão, nesses 2 capítulos, nós temos a representação da visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes. É muito curioso isso no livro de Apocalipse, porque nós sabemos que haverá um momento em que nós teremos um juízo. Deus vai derramar juízo, ele vai separar os pecadores dos que não pecaram. As pessoas acham às vezes que os homens ficarão impunes, inclusive Eclesiastes fala sobre isso. Nenhum pecado ficará impune, nenhum pecado. Todos vão pagar por seus pecados, a não ser que Cristo tenha pago por eles. Você pode achar assim: pastor, mas o cara viveu a vida toda, roubou, fez isso, fez aquilo, morreu, e morreu como se nada tivesse feito. A morte não é a última parte da vida de alguém. Depois da morte nós temos o juízo, tá? E esse vai ser severo. Entretanto, a Bíblia deixa clara também que durante a vida Deus faz visitações de juízo, e essas visitações de juízo são punições, são repreensões, advertências contra o pecado da humanidade. Eu conversava recentemente com um amigo meu que está desenvolvendo um projeto muito legal de evangelismo, e ele disse que ele foi interpelado por uma pessoa que estava vendo lá o que ele estava fazendo, e disse assim: olha, eu não consigo entender esse seu Deus, porque ele está matando pessoas inocentes. Achar que as pessoas são inocentes é uma das mais claras falhas de percepção quanto à antropologia, ou ao estudo do homem. Nós temos uma pressuposição que é muito importante dentro da teologia bíblica, tá? Que é a ideia do pecado original e da depravação total. Se tem uma coisa que nós não somos, é inocentes. Você que está aí me assistindo não é inocente, querido. Eu não sou inocente por uma razão: nós nascemos em pecado. Você que está aí já disse várias vezes que ia deixar aquele pecado, que ia fazer aquilo outro, e não fez. E a maior prova do que eu estou falando para você quanto a ser pecador é que você vai morrer. Você só morre por uma razão: é pecador, comete pecado. O salário do pecado é a morte.
todo mundo que peca merece algo, e o merecimento disso é a morte, tá? Quase que não saí aqui agora, eu peço perdão. Mas enfim, o que eu quero que fique claro para você é que nós não somos inocentes. Nós não somos inocentes, tá? Inclusive a criação na loucura mostra isso. E quando digo loucura, é as coisas acontecendo como acontecem, a pandemia, os homens que têm condição. Eu, por exemplo, sou professor de uma escola e eu digo isso. Nós hoje temos condições de dar comida, de dar água, de dar saneamento básico para todo mundo, mas infelizmente a gente não vai dar as mãos e resolver o problema do mundo. Por quê? Porque nós somos essencialmente maus. Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Aqui nós temos essa ideia do juízo de Deus sendo derramado. Uma vez mais a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com o seu povo, mas no capítulo 16 nós vemos uma espantosa descrição do juízo. Você vai ver isso no capítulo 16, verso 15 e 20. Aqui a destruição é completa, e cada vez mais que nós nos aproximamos do fim do livro, a ideia do juízo e a imagem do juízo, ela vai sendo construída, ela vai aparecendo para nós. Nós então estamos chegando aqui ao fim das sessões, tá? Nós agora vamos chegar à sexta sessão e você pode acompanhar aqui no nosso slide. Lucas está colocando aqui para você agora. A sexta sessão, ela vai do capítulo 17 até o capítulo 19. E aqui nós temos a narrativa da derrota dos agentes do dragão. Você vai acompanhar no slide que está escrito assim: há um relato da destruição dos aliados do dragão. A meretriz, no capítulo 18, verso 2, a besta e o falso profeta, os seguidores da besta, e em contrapartida a isso, a igreja é apresentada como a esposa de Cristo, capítulo 19, verso 20. Nós então temos a grande festa de núpcias que ocorre. É importante ser dito que a Bíblia apresenta a igreja, e você vê isso desde os evangelhos, como o grande negócio de Deus. Israel faz parte da igreja, e isso é muito importante, tá? Muito importante, ouça isso. Nós temos dentro do estudo da escatologia, escatos, né, que é última, logia, que seria estudo, mas o estudo das últimas coisas, um grupo de pessoas que tem uma visão que é chamada de dispensacionalista. E para explicá-la para você, eu vou aqui dar um exemplo bem simples. As pessoas ou grupo de pessoas que enxergam a narrativa bíblica dessa maneira, fazem uma divisão entre igreja e Israel. Nós também fazemos, mas não como essas pessoas o fazem. Como assim, pastor? Essas pessoas acreditam que Israel e a igreja são tratadas de maneira diferentes, que existem coisas na Bíblia que, inclusive, não há o período apenas velho testamentário, mas durante toda a narrativa, que referem-se apenas a Israel e referem-se apenas à igreja. Nós não enxergamos assim, né? Nós vemos, por exemplo, que a igreja sempre foi o grande negócio de Deus, e Israel está dentro da igreja e não separado. Nós compreendemos então a igreja e Israel como uma unidade, tá? Como uma unidade. Às vezes elas são tratadas de maneiras diferentes, mas a igreja foi e é o grande negócio de Deus. Eu estou colocando isso porque a imagem que o Apocalipse vai passar para a gente é uma imagem onde a igreja está sendo preparada como uma noiva para o seu momento de casamento, de união com o noivo, que é a volta de Jesus. Chegamos então mais uma vez ao juízo final, e aqui nós também temos, de maneira repetida, a distinção entre redimidos e perdidos, que novamente ocorre. No capítulo 19, há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo, e você encontra isso lá no capítulo 19, do verso 11 até o verso 21, você pode encontrar aí no slide, tá? Eu vou disponibilizar o arquivo de hoje, que eu ainda não tinha disponibilizado, lá no grupo da EBD. Você pode assistir a sua aula e abrir o computador, o celular em separado, para você acompanhando ainda melhor, mas já está aí na sua tela, e eu vou disponibilizar para que você possa pesquisar depois. Chegamos, por fim, à última sessão do livro, tá? Você vai acompanhar aí comigo, e essa sessão é a sétima, e ela tem
os capítulos que vão do 20 até o capítulo 22. Essa seção mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu e não o milênio na terra depois da segunda vinda. Eu já expliquei essa sentença quando nós estudávamos aqui na igreja sobre escatologia geral e individual. A gente teve uma aula sobre isso e depois a gente começou a estudar o livro de Apocalipse, tá? E o que é que acontece? Uma das maiores ou a maior divergência que nós temos quanto ao estudo do fim dos tempos é o milênio. Como assim, pastor? Vê só. O ponto é que existem irmãos que acreditam que Jesus vai voltar e quando ele voltar, será inaugurado um período de 1000 anos com a igreja. E esse período de 1000 anos é aquilo chamado de período milenar ou milênio, tá? E eles acreditam que isso é literal, um período literal de 1000 anos, onde Jesus estaria governando com a igreja todas as coisas. Nós acreditamos, mediante a palavra de Deus, e por entendermos que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, que de fato ele o é, tá? Que esse período de 1000 anos não é um período literal de tempo, mas é um longo período de tempo que compreende esse momento que nós estamos vivendo. Se você perguntasse então, pastor, quando é o milênio? É agora, é o momento que agora nós estamos vivendo, que foi inaugurado com a ressurreição de Cristo, e ele terá o fim quando Jesus retornar e unir-se à sua igreja. No capítulo 20 começa na primeira vinda e não depois da segunda vinda, e essa questão temporal é essencialmente importante para a gente compreender a mensagem. Então temos a descrição do juízo final que vai no capítulo 20, do verso 11 ao 15. Após isso vemos os novos céus e a nova terra, e a igreja reinando com Cristo para sempre. É muito curioso, eu quero fazer aqui uma pequena observação nisso, tá? Para despertar o seu interesse para estudar sobre esse material, para poder se aprofundar no seu conhecimento quanto ao livro de Apocalipse, quanto à escatologia, é que essa é a maior promessa que a igreja tem. Essa é a maior promessa que nós temos, irmãos. E eu acho isso muito estranho, não essa ser a nossa maior promessa, mas eu acho muito estranho que, enquanto igreja, nós não nos apropriamos da maior promessa que Deus nos fez, onde todas essas coisas que nós hoje enfrentamos vão ser resolvidas. O que eu vejo na prática é a maioria dos homens, dos pastores e dos irmãos de fé, da nossa igreja, da igreja de maneira geral, principalmente a igreja brasileira, voltados essencialmente para um tipo de percepção das promessas de Deus que resolvem sua vida aqui, como se o nosso céu fosse aqui. Porque Deus vai nos fazer nos sentir melhores. Eu comentei isso na minha última pregação, quero fazer uma pequena digressão. Há um tempo atrás nós tínhamos a teologia da prosperidade que falava sobre o nosso bolso. Agora a teologia da prosperidade fala sobre o nosso coração. Então, essencialmente, as pregações, elas são para que você se sinta melhor, para que você se sinta amado, para que você se sinta bem consigo mesmo, para que você se sinta bem com o outro. Mas elas esquecem de falar das verdades de Deus e, de fato, do que Deus prometeu para nós. Daquilo que é a grande promessa que os cristãos, eles devem ansiar e buscar. Nós somos... como o apóstolo Paulo fala, como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós não podemos regar expectativas aqui nessa terra que não vão ser supridas por Deus. Talvez Deus não cure, talvez Deus não faça, isso é uma possibilidade. Talvez a gente tenha diversas frustrações aqui, isso é uma possibilidade, porque aqui não é o céu, não é. A gente tem que parar dessa... essa síndrome de acreditar que o céu aqui, de que Deus vai resolver os nossos problemas aqui, o lugar onde toda lágrima será enxugada é lá, o lugar onde não haverá mais dor, fome ou qualquer outro desses problemas é lá, não é aqui. E isso inclusive é um grande impulsionador para que o nosso coração esteja no lugar correto. Eu quero fazer essa pergunta para você. Será que você conhece essa promessa? Será que você vive por essa promessa?
ou talvez ela tenha se afastado do seu coração e você esteja extremamente apegado às coisas desse tempo. Ao estudarmos o livro de Apocalipse, somos conduzidos a essa percepção. Sim, seremos vitoriosos. Sim, teremos um fim glorioso lá, não aqui. Você pode dizer amém por isso? Amém? Continuando, para a gente fechar essa parte que nós estamos aprendendo quanto às sessões do livro, nós vamos compreender que, apesar dessas sessões serem paralelas, e você vai acompanhar isso aqui no próximo slide, elas são também progressivas. A última sessão leva-nos mais além para o futuro que as outras. Apesar do juízo final já ter sido anunciado brevemente, na próxima sessão ele é amplificado, e aí nós encontramos mais detalhes, até chegarmos nos próximos capítulos, nas próximas sessões, e é muito lindo e maravilhoso perceber que o final de tudo isso é a alegria final dos redimidos. Apesar de já ter sido anunciado no início, nós vamos encontrando cada vez uma descrição mais detalhada do fim glorioso de uma igreja que é guiada pelo seu Senhor, apesar das circunstâncias. Eu tenho repetido isso aqui, quero colocar mais uma vez. O livro de Apocalipse nos lembra que, apesar das coisas fugirem ao nosso controle, fugirem do nosso controle, elas jamais fogem do controle de Deus. Deus sempre está no controle. Terminado isso, eu espero que Deus esteja abençoando a sua vida, instruindo você e conduzindo você para aprender e aplicar o seu coração que nós estamos aqui desenvolvendo. Nós chegamos à próxima parte da nossa aula, que é o novo assunto que vamos inaugurar. Nós vamos começar a pensar um pouco hoje sobre as 7 igrejas, tá? E você vai acompanhar a partir de agora comigo aqui embaixo as 7 igrejas. E aqui é uma divergência, porque as pessoas acreditam, algumas pessoas na verdade, por não perceberem que o livro é um livro simbólico, e ele é, porque ele fala de uma besta, ele fala de um dragão, ele fala de uma mulher montada, enfim. Então, acreditam que essa descrição das igrejas são períodos diferentes da história. Então, a primeira igreja é a igreja apostólica, a segunda igreja, a igreja depois da apostólica, patrística ali, e assim sucessivamente, e esse seria o último momento que nós estamos vivendo. Isso é falso, tá? Isso não é verdadeiro. As 7 igrejas, elas relatam as igrejas de todo o período dessa, que é conhecida como a era da igreja, tá bom? E dentro desse período que nós estamos inseridos, e isso é muito importante ser colocado, os problemas que nós encontramos nessas igrejas descritas aqui em Apocalipse, são os problemas que nós encontramos na nossa igreja hoje, e assim sucessivamente. Por quê? Porque o livro é um livro de ideias, de símbolos, e esses símbolos, eles podem ser aplicados independente do período do tempo que ele esteja envolvido. Então vamos lá, acompanha comigo aí no slide agora. Antes de manifestar seu juízo ao mundo, Jesus manifestou a sua igreja. Por isso, Jesus mostrou seu julgamento às 7 igrejas. Você encontra isso do capítulo 1 até o capítulo 3, antes de mostrá-lo ao mundo. Por que 7 igrejas se havia mais igrejas na Ásia? É porque essas 7 igrejas falam da plenitude da igreja em todos os lugares e em todas as épocas, desde o seu nascimento até a sua subida, que essa informação aqui eu coloquei para você anteriormente. Você pode acompanhar agora no próximo slide a continuação, que diz assim: essas 7 igrejas não são, falei isso para vocês, não são 7 períodos distintos da igreja, como ensina os dispensacionalistas, que eu já expliquei para você aqui quem são. Essa daqui é uma das implicações que pensar desse jeito faz com que nós desenvolvamos quanto à igreja. Em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas esteve presente, e nós podemos ver sinais delas em cada congregação local. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja batista reformada, nós vamos ter os problemas que são descritos lá nas 7 igrejas. Às vezes o esfriamento espiritual, às vezes a complacência com a falsa doutrina, e assim sucessivamente, tá? Próximo slide, por favor. Acompanhando, nós temos essa afirmação que é muito importante. Todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura. Primeiro, a apresentação. Segundo, a apreciação. Terceiro, reprovação. E a quarta,
promessa. 2 igrejas só recebem elogios, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. 4 igrejas recebem elogios e críticas, que são a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma só igreja recebeu críticas, que é a igreja de Laodiceia, tá bom? E é muito curioso isso, porque, fazendo uma pequena aplicação aqui, para que você possa compreender a seriedade do que nós estamos aqui contemplando, eu já fiz até 2 pregações sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era a igreja rica, era a igreja fiel à doutrina, era a igreja comprometida com o evangelho. Se nós fôssemos procurar uma igreja para ir, nós encontraríamos em Laodiceia uma igreja onde você subisse e ouvir Bíblia, uma igreja onde tinha condições, ela tinha abundância financeira, ela não sofria perseguições. Mas qual é o problema da igreja de Laodiceia? Perderam, como diz Hernandes Dias Lopes, o brilho nos olhos, o fervor. Faltava fervor para a igreja de Laodiceia. E olha como isso está perto dos nossos corações. Eu sei que existem muitos cristãos que têm mais fervor quando torcem para o seu time do que quando leem a Bíblia e oram. Tem muitos cristãos que vibram muito mais quando vão fazer qualquer tipo de atividade do que quando vão se envolver numa atividade do reino de Deus. Você que está aí me acompanhando, você vibra? Por favor, a palavra vibrar aqui é apenas uma palavra mais simples para você compreender o que eu quero dizer. A ideia é, como é que vai o fervor espiritual, o brilho nos olhos, o amor pelo evangelho, aquela vontade de acordar, de querer buscar, de querer... Você entende o que eu estou falando? Isto posto, nós podemos aprender algumas lições preciosas com essas igrejas, e você vai acompanhar comigo a partir de agora, e é aí que nós vamos acabar a nossa aula hoje, tá bom? Acompanha comigo. A primeira lição que nós podemos aprender, e você vai acompanhar aqui no slide, é que Cristo é conhecido na e através da igreja. E eu acredito que essa é uma das informações mais importantes que nós temos a fazer. Inclusive, isso aqui faz parte de uma pregação que eu escrevi, que vocês vão estar assistindo, tá? Quero até aproveitar aqui agora para lembrar você que a nossa transmissão ao vivo da celebração é hoje às 6 horas da noite, tá? Hoje às 6 horas da noite. E que daqui a pouquinho, às 10 da manhã, nós temos a transmissão pelo Instagram da igreja do nosso devocional, tá bom? Como eu estava colocando para você, e nós vamos inaugurar isso aqui e vamos concluir na semana que vem, é que Cristo é conhecido na e através da igreja. Querido, não existe crente sem igreja, é impossível. Não dá para você ter uma experiência cristã e não ser congregado. Por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra, adivinha como Cristo é conhecido? Na igreja. E através de quem? Da igreja. Olha que coisa curiosa. Quando é que João escreve isso aqui, o livro de Apocalipse? No dia do Senhor, era domingo, no culto. E é oportuno ser dito que o culto cristão é uma das coisas mais atacadas quanto à perseguição no período que João escreveu. Queridos, nós enquanto cristãos aprendemos aqui no livro de Apocalipse que precisamos levar a sério o 4º mandamento. Meu Deus, eu falo isso incisivamente. Não há o que se pensar num cristão que não vai à igreja. Isso está completamente errado. Cristãos precisam congregar, cristãos precisam estar inseridos em comunidades. E eu quero até aproveitar para dizer que quando nós olhamos aqui para as 7 igrejas, nós vamos ver algo que às vezes as pessoas se queixam hoje. Não existe igreja perfeita. Você está dentro dela. Se você está dentro da igreja, ela deixou de ser perfeita aí. E eu estou até usando uma confusão de termos aqui para levar você à compreensão que a igreja não é um lugar físico, a igreja é a reunião dos irmãos, é o corpo invisível de Cristo, e naturalmente se manifesta de maneira institucional na igreja local, que é o que nós estamos, por exemplo, fazendo aqui agora. Diante disso, eu preciso afirmar a você que eu e você precisamos estar congregando, sermos fiéis ao lugar, estarmos submetidos a uma liderança eclesiástica. Isso é importante. Não há cristão sem igreja, tá? Você precisa fazer parte de uma igreja.
A segunda lição que eu quero falar aqui hoje para você, para a gente terminar, que nós estamos aí já chegando ao fim do nosso tempo, é que Cristo está no meio da sua igreja em ação, como um remédio para os males da igreja. É muito curioso, e eu quero trazer essa afirmação de uma maneira muito específica para você, que a forma que Deus trata a igreja é sendo igreja. A forma que Deus faz com que nós sejamos purificados e limpos é sendo igreja. É o processo de ser igreja que trata a igreja. Você entende o que eu quero dizer? E é interessante porque muitos cristãos que se decepcionaram, e às vezes com razão por coisas que aconteceram dentro da igreja, acreditam que a solução é afastar-se da igreja. Isso é falso. O jeito da igreja ser consertada é ser mais igreja, porque Jesus está na igreja e Ele está nela para tratar os seus males. Eu quero inclusive arrematar essa lição colocando algo muito importante para você. Veja só, o que nós estamos fazendo aqui tem aberto, foi uma porta que Deus abriu. Eu sei que tem abençoado muitas pessoas. Algumas pessoas têm dito: olha, não consegui assistir a escola bíblica, tal, agora eu posso, não sei o quê. E realmente isso é muito importante, mas isso daqui nunca substituirá você estar congregado. Eu quero até dizer que nós vamos, depois que nós passarmos da pandemia, continuar investindo nisso, mas você não deve se acomodar, porque isso é pecado, de ficar assistindo transmissão de culto e transmissão de EBD. Você tem que estar lá. Você tem que congregar, você deve regar a expectativa no seu coração de estar junto. Eu vou além, não sei se você já percebeu, às vezes pode sair, às vezes falar em culto ao vivo. O que nós fazemos não é culto, isso não é um culto. O que nós fazemos é uma transmissão de uma celebração. Por quê? Para que seja culto, a gente tem que estar junto. Não é culto. A rigor, a termo, isso não é um culto. Domingo não é culto. É errado dizer que é culto. Nós estamos fazendo uma transmissão de uma celebração. E claro que usualmente a gente não vai ficar criando uma situação. Por isso uma pessoa pode dizer: ah, é culto ao vivo. É o culto ao vivo da igreja, que está lá a banda tocando, o pastor pregando. Mas o culto é quando nós estamos juntos. E eu estou colocando isso porque eu quero encerrar essa aula de hoje dizendo para você: regue no seu coração a expectativa de nós nos reunirmos novamente, de orarmos novamente. Ore para que Deus passe tudo isso, para que a gente possa ceiar. A gente não ceiou, e não ceiou porque não tem como ceiar, não dá para fazer transmissão ao vivo de ceia. Ore para que Deus faça com que tudo isso passe, para que a gente volte a se encontrar, porque quem é igreja sente saudade de ser igreja. Que Deus abençoe você. Semana que vem nós teremos a parte 4 da nossa aula. Não saia daí, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo. Não esqueça também que hoje a transmissão da celebração é às 6 horas da noite. Amém? Deus abençoe você e até a noite.